Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:04 agora, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar, ao vivo, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, e você no litoral nos ouve pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você também nos vê pelas imagens aqui dos estúdios da Rádio Trianon, nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Os nossos convidados, eu os apresento a partir de agora. Você vê aqui à minha esquerda, pelas imagens, o cirurgião plástico Dr. Cláudio Roncati, diretor médico da Clínica Men Saúde do Homem. Dr. Roncati, seja bem-vindo, a gente que fala mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é um prazer, uma honra para mim estar aqui outra vez, Mauro. Também conosco você vê aqui à minha esquerda o Dr. Alessandro Neves, ginecologista e obstetra. Seja bem-vindo, Dr. Alessandro. Obrigado, Mauro. Boa tarde. Um prazer estar aqui junto com vocês. Prazer é todo nosso. Agora, aqui à minha direita, você vê o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Pedro Caravato. Seja bem-vindo, Dr. Pedro. Obrigado, Mauro, pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês. E fechando a nossa bancada de hoje, para tratar de saúde, o Dr. Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implantes. Dr. Aônio, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, bom estar com vocês novamente, Mauro. O programa sempre acrescenta para a gente conhecimentos, né? Muito bom. Obrigado pela presença de todos, é uma honra para nós recebê-los. Vamos ao nosso primeiro tema, o tema aqui do Dr. Caravato. Muitas pessoas conseguem superar a obesidade e mudar de vida após optarem pela cirurgia bariátrica. O procedimento, no entanto, além de todos os cuidados com a cirurgia, exige também determinação por parte do paciente, claro. Segundo alguns médicos, a adaptação mais difícil pode justamente estar na cabeça do paciente, já que ele precisará adotar uma nova educação alimentar sem os excessos a que estava habituado. Doutor Pedro, isso é muito complicado de ser feito. Tem situações de cirurgia que não dão certo porque não muda a cabeça do paciente? Esse é um ponto bastante importante quando a gente aborda o paciente que procura para o tratamento da cirurgia bariátrica. Então, é importante sempre frisar que a cirurgia bariátrica, ela não é a cura da obesidade, né? A obesidade é uma doença crônica, que infelizmente não tem cura, mas hoje ela tem um tratamento extremamente eficaz, que é a cirurgia bariátrica, embora ela não seja indicada para todo mundo. Então, é super importante quando o paciente pensa em cirurgia bariátrica, que ele já tenha realmente esgotado todos os tratamentos clássicos, como a gente já foi abordado várias vezes, e também passe por essa reeducação, porque é muito importante quando se fala em tratamento de uma doença crônica, que ele envolva mudança de hábito de vida, é importante a dieta, a prática de atividade física. Então não é só a cirurgia ela é um passo, né, extremamente importante, sem dúvida nenhuma, mas é um passo, uma etapa de um tratamento que dura para o resto da vida, que é essa mudança. Por isso que é super importante essa reeducação, essa mudança de hábito que você muito bem abordou, que é isso que vai trazer um resultado no longo prazo, né? É isso que nos interessa, né? Nós queremos ver o nosso paciente, a pessoa saudável, com qualidade de vida, e para isso deve ser abordado tanto a questão nutricional, tanto quanto a atividade física, quanto o aspecto psicológico também, né? Então é isso que a gente sempre enfatiza, que o paciente tem que ter em mente quando ele busca o tratamento. Não é um milagre, não é uma cura, é um tratamento extremamente eficaz, desde que muito bem assessorado. Justamente, muito bem assessorado. O paciente ele tem que ter um trabalho aí de vários profissionais, tem a nutricionista, tem o psicólogo, tem o
um personal, sei lá, um professor de educação física, enfim, várias gente envolvida para poder fazer esse trabalho. O sucesso, o sucesso do tratamento, ele está baseado realmente nessa abordagem que nós chamamos multidisciplinar, né? O cirurgião, eu diria que ele responde por 10% do tratamento. Os outros 90% está no médico, o clínico geral que o acompanha, o endocrinologista, a nutricionista, o psicólogo, o educador físico. Tudo isso porque nós estamos tratando de uma doença crônica, né? Então, quando nós vamos ao cardiologista para tratar um problema no coração, nós fazemos o segmento, né? Nós não esquecemos de tomar o remédio, nós não esquecemos da nossa dieta, que deve ser controlada com sal, com gordura. Da mesma forma a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela faz parte de 10% desse tratamento. E cada vez mais a gente tem focado nessa abordagem, né? Integrar os profissionais para que a gente busque um tratamento. Dessa forma, com certeza, a perda de peso vai ser significativa, vai melhorar uma série de problemas associados à obesidade. A gente sabe que a doença é grave, ela acarreta uma série de problemas. Nós podemos falar tanto com outros especialistas, com o cirurgião plástico, o doutor vai poder também contribuir bastante, mas hoje não só é a questão da obesidade, é a questão global que envolve mudança de vida, e isso é muito difícil, né, assusta inicialmente. Tá, antes de avançar aqui para os demais participantes da mesa, quem é que sofre mais nessa mudança de hábito, o paciente homem ou mulher? Então, baseado na nossa experiência, eu diria que 70% dos nossos pacientes são mulheres. Então, a gente vê o impacto maior na mulher, porque realmente é uma mudança drástica. Então, existe esse impacto inicial que a cirurgia pode trazer por conta da restrição alimentar, por conta da reeducação. A gente encara a cirurgia bariátrica como uma reeducação forçada inicialmente, porém que vai trazer um resultado fantástico depois de alguns meses, né? Então, a qualidade de vida que vem depois, isso é muito bom, mas realmente as mulheres sofrem muito no começo. Doutor Alessandro, como é que essa queixa da mulher nessa mudança de hábito chega no seu consultório? O senhor é ginecologista, mas com certeza isso chega também por lá, né? Sem dúvida. Hoje em dia, né, a gente percebe que existe uma preocupação bastante grande com a saúde global, conforme já tinha sido dito aqui. Existe uma preocupação com a autoestima, que é o caráter psicológico desse atendimento multidisciplinar. Então, muitas vezes a mulher obesa, ela perde totalmente a autoestima. E aí a gente está falando de problemas mais graves como depressão, por exemplo. Então, o atendimento e o tratamento da pessoa obesa, seja homem ou mulher, ele está envolvido com uma série de mudanças. Em relação especificamente às mulheres, acho que vale aqui uma orientação, porque a cirurgia bariátrica, ela muda a absorção de vários alimentos e também de vários medicamentos. Então, as mulheres que fazem uso, por exemplo, de anticoncepcional oral, da pílula anticoncepcional, que no nosso meio é bastante comum, ela precisa procurar o ginecologista, porque provavelmente ela vai precisar mudar para um método anticoncepcional que não seja através da ingestão de pílula. Pode ser uma injeção, pode ser um implante, o DIU, mas ela vai ter que provavelmente trocar por conta da mudança da absorção do método anticoncepcional. Então vale aí uma dica. Doutor Roncati, o cirurgião plástico também é psicólogo dessas pacientes? Eu gostei muito do que disse o Caravato, porque quando essas pacientes de fato compreendem que o tratamento é multidisciplinar e ela adere ao tratamento com ele e emagrece e tem uma nova visão do seu corpo, ela passa a necessitar de uma autoestima visual modificada, porque ela não gosta mais do que ela vê. Então, o que acontece? Ela procura o cirurgião plástico, e aí entra uma outra fase de tratamento, que também é multidisciplinar, e que também inclui melhora dessa, não é operar apenas, melhora da autoestima. Se você conseguir isso, ela está feliz. Com grandes cicatrizes, não importa, ela vai ficar feliz. O que acontece com a autoestima? Estimula os desejos da pessoa. Então, são pessoas que têm até problemas, passam até problemas de libido, de relacionamento interpessoal. Por quê? Porque não se gosta mais. Olha no espelho e não reconhece o que está vendo. Não é isso, Caravaggio? Eu achei muito feliz essa mesa, porque quando nós abordamos essas mulheres que procuram pela cirurgia bariátrica e elas passam nessa fase,
né, eu diria que é uma fase pontual da cirurgia e aquela restrição, logo que passa isso, a primeira pessoa que eu diria que as primeiras pessoas que elas procuram referência é o ginecologista, sem dúvida nenhuma, porque elas têm muita preocupação em relação à questão da fertilidade e no futuro, como vai ser a questão da anticoncepção, e o cirurgião plástico. Então, esse momento, elas já estão encarando um novo visual, já estão vendo esse problema já como um problema do passado. E agora eu vou melhorar minha autoestima, então quem eu posso procurar como cirurgião plástico? Quando eu vou poder fazer o meu procedimento? Essa é uma dúvida muito comum das pacientes, né? Quando que a gente pode fazer essa cirurgia plástica? Então, é o momento certo, nunca abandonar o tratamento, sempre procurar esse acompanhamento, e isso acaba envolvendo todas as especialidades. Só para você ter uma ideia, Mauro, nós já chegamos a ressecar de um abdômen de uma moça 12 quilos. 12 quilos. Então você imagina, só do abdômen. Então olha a necessidade que essa moça tinha de modificar essa imagem, né? Doutor Aônio, a obesidade ela é multifatorial, mas em que medida os problemas dentários também têm a ver com Dentários, isso? a parte de alimentação que a gente orienta, a maneira de mastigar, a quantidade de vezes que a pessoa tem que mastigar. Tanto que eu já trouxe até aqui para o programa a placa bariátrica, há uns programas atrás, que é um dispositivo intrabucal que a gente diminui metade da cavidade oral com um aparelho removível que o paciente coloca 15 minutos antes da refeição e faz a refeição. Isso faz com que o paciente leve menos quantidade de alimento durante esse processo da alimentação e tenha que mastigar mais vezes o alimento. Então, a gente orienta o paciente a mastigar pelo menos 25 vezes o alimento para triturar bem e chegar ao tempo da alimentação de pelo menos 20 a 25 minutos, que é o tempo que o estômago manda para o cérebro a ordem de saciedade. Então, o que eu percebi com os pacientes que eu fiz o tratamento é uma reeducação alimentar, que só você usar o aparelho não vai ser... É igual a pessoa fazer uma cirurgia bariátrica e se alimentar de leite condensado, né, de canudinho. Então, a pessoa tem que mudar. Então, a gente tem nutricionistas que a gente faz um trabalho conjunto com então, endocrinologista também. Então, a gente envolve, multidisciplinar. E tem alguns casos que a gente conseguiu resultado positivo. Mas o que eu percebi nos pacientes, nos tratamentos, é a parte psicológica do paciente. Mas o paciente modificando essa parte de reeducação alimentar, aprendendo a mastigar, a força que também deve exercer durante a mastigação, isso eu já fico satisfeito. Porque tem pessoas que são comedores de dente, que a gente fala, né? Então, a pessoa usa uma força tão grande quando mastiga, que ele acaba com os dentes. Então, a gente orienta essa parte. Bom, se alimentar, diante de tudo isso que o senhor destacou, doutor Aônio, acima de tudo, um ato de concentração. Tem gente que come na frente da televisão, ou até almoça no intervalo do trabalho. Já pensando no próximo trabalho e já está com a cabeça em outro lugar, engole, nem mastiga direito. Então, é concentração em primeiro lugar. É concentração. Aqui eu oriento os pacientes. Senão, como é que vai contar 25 mastigadas? Porque só a parte, o meditativo, né? A pessoa, na hora da refeição, a gente passa para ele que é uma hora que a pessoa está se nutrindo. Então, ela tem que ter consciência do ato que está fazendo. Não ver televisão, não ficar lendo, ter consciência e para poder sentir o prazer também do alimento, saborear o alimento, a quantidade. É difícil a gente tentar passar isso para os pacientes que a gente consegue e traz uma gratificação muito grande. De preferência, antes de se servir, não ficar conversando lá na fila do self-service. Né?
Próximo tema. Nas férias de verão é comum as pessoas se descuidarem dos dentes. Os horários das refeições são alterados e o consumo de picolés, doces e outros alimentos cariogênicos, como refrigerantes, aumenta. Uma dica útil, segundo os dentistas, é abusar do consumo de água e de frutas, que ajudam a limpar os dentes, além de escová-los sempre que possível. Isso é um problema terrível, né? É terrível, o pessoal vai para a praia e não é só cerveja também, salgadinho, frituras, o pessoal fica o dia inteiro ali, não Quem vender vai escova ser... de dente e creme dental na praia fica rico, então. Mas acho difícil, o pessoal não quer nem saber, mas é Ninguém vai importante. comprar, né? É importante a pessoa tomar também consciência, né? Alimentos como castanhas, que eles têm aquele oleogináceo, né? Que ajuda até a manter a superfície do esmalte do dente para não aderir à placa bacteriana. O morango é uma fruta também muito boa para se alimentar, porque ele tem um adstringente. Não digo que vai limpar o dente, mas não vai impregnar. Ele ajuda também O você abacaxi também, né? passar um período muito grande, né? O abacaxi, ele é bem ácido, né? E alimentos muito ácidos, eles podem favorecer até o desenvolvimento de desmineralização do esmalte. Então a gente... Mas o morango também é ácido. Mas ele é adstringente, né? A acidez dele não é muito grande. Fazer uso de queijo também, que o queijo também não forma tanta placa bacteriana. Evitar os carboidratos com a base de farinha, doces. É difícil, principalmente para criança, mas ajuda. E a gente orienta a fazer a higienização, né? Se der para fazer, é útil. Pode ir na barraquinha de churros, colocar assim, compre um churros e ganhe uma escova dental, um fio e um creme dental. Né? Tá bom, É interessante, é difícil passar isso aí para a população em geral, mas o importante é ter consciência, né, da boa higiene, o que causa também umas férias de 15 dias é o suficiente para haver formação de cárie, se a pessoa não se conscientizar que tem que fazer higiene após a alimentação, principalmente quando doce, quando come bolachinha e aquela porcariada toda que serve na praia. Olha como uma coisa leva a outra. Férias e 15 dias já são suficientes para isso tudo. Agora, com picolé, com doce, com refrigerante, já cai lá no consultório do Dr. Pedro. As férias, elas vão render bastante. Acho que o problema é o exagero, né? A gente... No final de ano, todo mundo quer pegar aqui tudo que acumulou no ano e descontar num curto período, né? Os exageros é que são o problema. Vocês concordam com aquela frase que diz que o importante é o que se come entre o Ano Novo e o Natal, e não entre o Natal e o Ano Novo? Sem dúvida. Sem dúvida. Com certeza. Importante, né? Com certeza. Porque todo mundo reclama, pô, mas eu comi demais. Peraí, o ano todo entre o Ano Novo e o Natal, não é? E aí também vai cair no consultório do Dr. Roncati. Com certeza, com certeza. Vai ser bom, né? Bom, doutor Aônio, terminadas as férias, consulta direto. Consulta direto, e é uma época boa para levar as crianças para fazer uma avaliação, que aumenta muito o número de pacientes jovens, né, que estão de férias, que é importante de 6 em 6 meses fazer a aplicação do flúor, que o flúor, mesmo tendo na água ingerido, é importante a gente fazer a aplicação tópica, porque ele vai ficando no esmalte e ajuda uma desmineralização. Se a pessoa desmineralizou nessas férias, ajuda a remineralizar o dente. Então é importante os pais ter acesso ao profissional cirurgião dentista de 6 em 6 meses, que a gente previne muita coisa. Não só a cárie dental, como a doença periodontal, e como o câncer bucal também, porque quando o paciente vai no consultório, a gente faz um exame geral do paciente, clínico dos tecidos moles, dos dentes, e é importantíssimo a gente pegar o problema no comecinho, não deixar avançar muito, né? Doutor Pedro, as dicas da sua área para as férias. Eu acho que não tem uma dica para as férias, né? Acho que a dica é para o ano inteiro, como você falou, né? Do Ano Novo até o Natal. Basicamente, preocupado com a questão da obesidade, eu acho que o mais importante é a gente evitar os exageros como
não foi colocado aqui muito bem, né? Então, uma alimentação mais saudável, rica em vegetais, ricas em hortaliças, evitar essas frituras, porque isso vai trazer uma série de problemas. Não é só um problema dentário, vai ter um problema gástrico, isso vai levar a um refluxo, o refluxo também vai contribuir para a questão dentária, então está tudo muito interligado. E eu sempre falo, né, não só como cirurgião bariátrico, mas como gastroenterologista, quando os pacientes vêm ao consultório com as queixas de gastrite, com as queixas dos exageros após as festas, né, nossa, eu abusei e agora eu estou com dor de estômago, eu quero um remédio. Sempre é importante frisar que não basta só o remédio, né? O tratamento ele depende de mudança de hábito, depende de uma manutenção. Então eu sempre falo, eu dou um remédio e você pega essa peneira e tapa o sol com a peneira, né? Então a gente tem que sempre nos focar que a questão da alimentação, ela não está só ligada à obesidade, às doenças cardiovasculares, ela está ligada a uma série de problemas. Tem a questão que a gente vai falar aqui, tem a questão dentária, então, e eu diria que essa mudança de hábito é muito difícil, né? A gente fazer uma dieta radical para perder lá 5 quilos que ganhou nas férias, é até que fácil perder, o problema é manter. Então, e essa manutenção é que é muito difícil. Às vezes a pessoa quer um resultado no curto prazo, e isso fica difícil. E quando o problema parece ser de otorrino, mas não é do gastro ou do cirurgião do aparelho digestivo, que você acabou de destacar, que é o refluxo. Gente que tem o bichinho do ram-ram e que não tem, né, necessariamente a ver com o problema da garganta. Um refluxo que vai causar um ataque às vias aéreas e vai proporcionar isso. Sem dúvida, a doença do refluxo, ela é de diagnóstico tanto do colega dentista como do colega otorrino, né? Então, muitas vezes, o paciente vem referenciado porque fez um exame bucal e viu que existe um desgaste exagerado dos dentes, ou que existe um edema, né, da garganta, da laringe, isso realmente está relacionado à alimentação. E essa é a nossa mensagem, né? Sempre procure mudar a dieta, mudar hábito, e isso é muito difícil. É muito difícil. Doutor Alessandro, as dicas da sua área para as férias, para o verão, eu acho que talvez a questão de roupas íntimas e biquínis, né? Como é que lida com tudo isso? Essa é uma pergunta bastante frequente das pacientes que nos procuram no consultório, especialmente nessa época de verão, né? E o maior medo delas em relação a isso é o corrimento, são as vulvovaginites, que sem dúvida se manifestam com maior frequência nessa época do ano. E isso geralmente está relacionado a duas coisas. Uma das coisas é o que a gente já vem falando aqui, a questão da alimentação. Então, alguns alimentos, quando em exagero, podem mudar o pH vaginal. Então, o abacaxi, que foi aqui já colocado, que é uma fruta bastante ácida, em excesso, é aquilo que a gente falou, nada é proibido, mas com moderação. Então, em excesso, pode eventualmente mudar o pH vaginal, que já é ácido, pode ficar mais ácido ainda. Tem um desequilíbrio e pode ter a manifestação de uma infecção. As pacientes, as mulheres vão à praia, então ficam muito tempo molhadas, vão ao mar, então procurar, sempre que possível, secar muito bem as partes íntimas, né? E sempre que possível, evitar ficar com roupas que não tenham uma transpiração, onde o ar possa circular. E o tecido, o melhor tecido para isso é o algodão. A gente sempre recomenda que, se fosse possível, a mulher deveria usar sempre calcinha de algodão e branca. Só tem um problema. Geralmente é muito difícil encontrar uma calcinha de algodão branca bonita. Então existe uma resistência em utilizar. Mas essa seria a melhor saída. E, se possível, em casa, à noite, ficar sem calcinha, né? Dormir sem calcinha, uma camisola fresca, nesse período de verão, e sempre com o objetivo principal de manter a área genital seca, porque a infecção mais comum é a candidíase, e o fungo, ele gosta de umidade. Então, sempre quando existe uma variação do pH vaginal junto com a água, é a fome com a vontade de comer, e o fungo se manifesta, e o sintoma é muito ruim, é coceira, incomoda. Doutor Roncati, para finalizar esse tópico, as dicas da sua área para as férias. Então, primeiro, não esqueça da sua saúde, não é? Saúde geral é saúde mental, é saúde da pele e é saúde sexual, não há dúvida. Então, veja só, não pense que você terá férias o resto da sua vida, né? E que eu preciso, de repente, fazer tudo que eu não fiz, como disse o Mauro aqui, do ano novo até o Natal, nesses 15, 20 dias, porque aí a coisa vai ficar muito difícil, especialmente aqueles que fizeram uma cirurgia recente. Não
tome sol nas cicatrizes. Por quê? Vão ficar escuras, vão ficar negras, e você depois terá que fazer mais um tratamento para isso. Outra coisa, umidade, como disse o doutor aqui ao meu lado. A umidade, ela é absolutamente contraindicada no caso das cicatrizes de recuperação recente. Por quê? Porque ela vai induzir a formação de bactérias, de fungos, e poderá haver uma superinfecção aí, se essa cicatriz é recente. Portanto, no geral, não me exagere, né, no sol, porque eu quero recuperar, eu fiquei 10 meses dentro do escritório e tal, porque isso não vai fazer parte do resto da sua vida, e de repente poderá lhe causar um problema, você possa até ter que reoperar ou modificar um tratamento cirúrgico que tenha sido feito. Muito bem. Próximo tema agora. Popular e polêmico, o implante de hormônios foi criado há décadas como contraceptivo, mas nos últimos anos ganhou o apelido de chip da beleza. Ele é colocado sob a pele, geralmente acima dos glúteos. Muitas usuárias contam que a técnica elimina cólicas, diminui a celulite, melhora a pele e o cabelo e estimula a perda de gordura e o ganho de músculo. Segundo especialistas, porém, o chip pode trazer efeitos colaterais indesejados. Doutor Alessandro, segue polêmico esse chip da beleza? Segue polêmico, e esse é um tema extremamente pertinente, porque as pacientes nos procuram com alguns desejos e que nem sempre são possíveis de realizar, né? Então, mas se diminui cólica, diminui celulite, melhora a pele, tudo isso aqui. Não, os benefícios do implante... Elas procuram mesmo, né? Só que a gente precisa só tomar um cuidado, né? Quando bem indicado, e acho que isso vale para qualquer procedimento de qualquer área, é fantástico o implante. Então, a grande mensagem é que não é para todo mundo, não é para qualquer mulher, né? Não é para quem quer, é para quem pode. Exatamente, né? Então, é fundamental, obviamente, a avaliação do ginecologista para identificar quem é que pode e quem é que não pode usar. E uma coisa importante, como você já disse, o implante não foi desenvolvido com o objetivo de melhorar algum aspecto de beleza. Evidentemente, como a gente já discutiu aqui, existe uma busca, hoje cada vez maior pela beleza e pela melhora da autoestima, mas nem sempre aquele remédio serve para todo mundo. Então, do que a gente está falando? O chip da beleza, como é popularmente conhecido, é um implante hormonal, né? O implante que é usado nesse caso é a gestrinona. Ele tem várias ações no organismo, e quando bem indicado é fantástico, porque ele é usado como anticoncepcional. Então a mulher, por exemplo, não precisa mais tomar pílula todo dia, lembrar de tomar, porque esse é o problema da pílula. Você precisa ter o compromisso de tomar todo dia no mesmo horário. Então ela se livrou desse problema. Além disso, ela fica sem menstruar. A maioria das mulheres hoje não quer menstruar, e hoje a gente já sabe que isso não tem problema nenhum. Algumas mulheres preferem menstruar, e aí é uma opção pessoal. Mas eu, por exemplo, se fosse mulher, não gostaria de menstruar todo mês. Então ela fica livre do absorvente, da menstruação, das cólicas, da TPM. Muitas doenças, como a endometriose, por exemplo, elas são responsáveis por dores na fase menstrual, que levam a mulher, às vezes, para o pronto-socorro, precisam ficar internadas para receber analgésicos endovenosos. Então, o implante melhora também as dores menstruais. O hormônio, a gestrinona, estimula a produção androgênica, ou seja, a produção de testosterona. Então, pode aumentar a libido das pacientes que usam a gestrinona. E tem 2 efeitos colaterais que as mulheres gostam. Diminui, de fato, a celulite, e para quem faz atividade física, pode potencializar a hipertrofia muscular. Agora, como estimula a parte androgênica, dependendo da mulher, essa mulher pode ter rouquidão, pode aumentar o tom da voz, pode aumentar a pelificação. Esses são os efeitos indesejáveis. Então, a mensagem que fica é essa: quando bem indicado, tem benefícios enormes. E quem é que pode, então, afinal? Qual é a mulher que pode? É aquela mulher que não está acima do peso, que faz atividade física, porque para ter o ganho muscular sem atividade física é inexistente. Aquela que não tem nenhuma contraindicação, e aí a gente podia citar várias, o câncer de mama, câncer de colo, aquela mulher que não faz uso de nenhum outro tipo de medicamento hormonal, e tem algumas situações, por exemplo, uma bem comum na ginecologia, que é a síndrome dos ovários policísticos. Muitas mulheres têm essa
essa doença, ela já tem um aumento de pilificação. Então, se é uma mulher que tem uma pele ruim e já tem aumento de pilificação, para essa mulher pode piorar. Doutor Pedro, a mulher que passou pela bariátrica pode? Essa seria a minha pergunta, né? Porque a mulher que faz a cirurgia bariátrica, a gente se preocupa com dois aspectos, né? A anticoncepção, principalmente nos primeiros 18 meses após a cirurgia. Por quê? Porque a restrição alimentar é muito grande. Então, é muito comum ter uma certa deficiência de algumas vitaminas que, porventura, são muito importantes na formação do feto. Então, nós recomendamos já de pronto que a mulher que vai fazer a cirurgia bariátrica procure um método anticoncepcional eficaz durante pelo menos os 18 meses. Então, aí já veio a minha pergunta. Eu tenho como referência aqueles dispositivos intrauterinos e tal. Mas eu queria saber da opinião do doutor Alessandro se realmente poderia usar, e eu acho que seria uma outra preocupação também é a questão da menstruação. Porque a mulher que menstrua, ela perde sangue, ela pode levar uma anemia. E como na cirurgia bariátrica existe uma diminuição da absorção de ferro, que é super importante para a formação da hemoglobina, para combater a anemia, a gente fica também preocupado nesse aspecto. Então, em relação à anticoncepção, em relação à prevenção, à menorreia, né, não menstruar, se poderia indicar esse chip, ou enfim, esse anticoncepcional implantável. Essa pergunta é super importante porque o número de pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica tem aumentado. Então, na paciente pós-cirurgia bariátrica, o implante hormonal, a gestrinona, ela está bem indicado quando existe a estabilização do peso. Então, obviamente, com aquilo que a gente já falou, com a readequação alimentar e de atividade física. Então, aquela mulher que já teve a readequação de todos esses aspectos, para ela não há nenhuma contraindicação. Até porque ela vai ficar sem menstruar e vai ajudar no combate à anemia, que normalmente é uma situação frequente pós-cirurgia bariátrica. No primeiro momento, talvez nesses primeiros 18 meses, nós temos outras opções. Então, a primeira coisa, a gente dá preferência por um método que não seja oral, que ela não tenha que engolir por conta da absorção, já falamos. E uma excelente opção é o DIU medicado. Hoje em dia a gente tem o DIU medicado com um tipo de progesterona, que é o levonorgestrel, que deixa mais de 90% das usuárias sem menstruar. Então é um método anticoncepcional efetivo. Aproveito para dizer que o DIU é dos métodos mais efetivos que a gente tem e vai deixá-la com um método efetivo e sem menstruar, que é o que a gente quer nessa fase. Doutor Roncati, a mulher que passa por uma cirurgia plástica pode usar o chip da beleza? Eu acredito que sim. Não vejo por que não, inclusive baseado no que o Alessandro acabou de falar aqui. Óbvio que próximo do pós-operatório imediato seria contraindicado, porém, em seguida sim. Mas eu queria te perguntar uma coisa. É óbvio que há, mas eu gostaria de saber de você, uma idade mínima e uma idade máxima em que se possa utilizar esse chip e que não se deva utilizar? Aliás, um questionamento também, doutor. Eu estou falando aqui chip da beleza porque está apelidado assim popularmente, mas o correto é implante de hormônio. É um implante hormonal, ou que se fala de chip da beleza ou de gestrinona. A gente pode utilizar vários tipos de hormônio na forma de implante, mas esse em especial é a gestrinona. O implante hormonal é o que você falou, esse é um termo mais popular mesmo. Pergunta do Dr. Roncati. Em relação à pergunta, desculpe, sobre a idade. A idade mínima. Não há um consenso. Não há um consenso. Em relação à idade mínima e máxima. A gestrinona pode ser utilizada, por exemplo, na pós-menopausa. Tem pacientes na pós-menopausa. Então, lógico, aí a gente não usaria somente a gestrinona, teria que ser um implante também com para ajudar, né, nessa fase da pós-menopausa, que é quando o estrogênio diminui. E a idade mínima, embora não esteja estabelecido, o que a gente procura fazer é que o desenvolvimento ósseo esteja mais ou menos determinado. Então, existe aí uma briga dos pediatras, principalmente quando termina a infância, quando começa a adolescência, quando começa a fase adulta, mas a gente daria uma preferência, se fosse para utilizar uma idade, 18 anos. Então, quando a massa óssea estaria formada. Doutor Aônio, o doutor Alessandro falou em desenvolvimento ósseo, o senhor é especialista em implantes, algum problema, alguma dificuldade no implante de hormônios para quem vai fazer implante? Não, implante dentário, pelo contrário, o implante a gente indica... Por conta da questão óssea necessária para o implante dentário. Pacientes que tiveram já o crescimento todo
já Concluído. concluído, né? Então a gente indica implantes a partir dos 21 anos para cima, né? Já teve todo o desenvolvimento ósseo, então a gente não vai ter problema desse implante ficar em alturas diferentes dos dentes naturais. Mas com relação à mudança hormonal, a gente percebe muito a boca xerostomia, né, em pacientes que têm problema hormonal, nas mulheres, né? Então a gente indica procurar um ginecologista, um endocrinologista e tomar muita água. O que é a xerostomia? É a boca seca. Então as mulheres ficam com a boca seca, então gera halitose, gera lesões no tecido bucal, e a gente orienta sempre procurar os médicos, né, e tomar muita água para ajudar essa xerostomia, e tem casos que a gente indica até saliva artificial, que é um composto tipo a lágrima artificial, com tipo uma silicona, né, para proteger e lubrificar os tecidos da boca para não causar lesão, né. Muito bem, próximo tema. Disfunção erétil é a incapacidade persistente de se obter ou manter a ereção peniana adequada para o ato sexual. As causas podem ser diversas, como alterações hormonais, lesões arteriais ou neurológicas e também o uso de medicamentos ou drogas, entre outros. O tratamento pode ser simples, mas o tema é cercado de preconceitos e mitos, assim como os que envolvem as mudanças de tamanho ou de aparência do órgão. Doutor Roncati, o que é mais tabu aí? A questão da disfunção, tamanho ou aparência? Eu acho que tudo isso aí é tabu. Mas antes de responder, eu queria dizer como é providencial um programa desse, né? Você vê um eminente ginecologista, o gastro, o odontólogo, todos aqui falando da multidisciplinaridade e da importância que tem para tratamento de determinados problemas. Não estamos falando de medicina em geral. Então, quando você pensa na disfunção erétil e pensa que é um tabu, você já está dizendo o seguinte: um profissional sozinho não consegue tratar disso aí, não. Certo? Se é um tabu, alguma coisa está acontecendo lá no nível hipotálamo hipofisário desse sujeito e no eixo neurohormonal que está atrapalhando que ele tenha uma ereção. Então, nós precisamos encarar isso como uma multiprofissionalidade. Então, nós bolamos, né, nós achamos importante que esse paciente seja tratado de uma maneira global também. Quer dizer, não é você dar um remedinho, comprar na farmácia ou fazer uma injeção intracavernosa que vai deixar esse sujeito ter uma ereção que resolve o problema. Ele vai virar sócio de determinadas clínicas que tem por aí. Por quê? Porque aquele diabetes, aquela hipertensão desequilibrada, o uso de drogas, a testosterona baixa, a androsterona baixa, o colesterol, a depressão, a ansiedade, a angústia, vão continuar trabalhando no organismo desse cidadão. Então, ou ele vai passar a aumentar doses do uso de medicamentos, ou ele vai mudar de medicamentos via oral para medicamentos injetáveis, e a solução vai se tornando cada vez mais difícil. Então, a ideia nossa, a ideia da Clínica Meno, é tratar esse paciente de uma maneira global. Então, lá nós temos médico, nutricionista, fisioterapeuta, que fazemos exames laboratoriais para ver a parte hormonal do paciente, que no caso do homem é super importante, que ele só repõe hormônio quando ele está baixo. Desculpe, doutor, Né? começa por onde a investigação? Pela parte hormonal? Começa pela consulta médica. Sim, mas a partir dessa consulta, o especialista vai primeiro na parte hormonal. Você suspeita, né, Mauro? Então, por exemplo, um sujeito que esteja com dificuldade ou diminuição de crescimento de unha e barba, um sujeito que esteja com uma mudança, alterações hormonais, ou alterações, humorais, que ele não as tinha, passou a adquiri-las de um tempo para cá, e você faz um casamento, são concomitantes à disfunção que ele está tendo, né? Você suspeita, então, de um problema hormonal. O que é que você faz? Faz a consulta, indica até um tratamento, mas pede exames de laboratório, para que ele possa, para que nós possamos avaliar se há um problema hormonal ou não. Outra coisa, você pega hoje consulta médica clínica, eu não estou generalizando, hein, meus colegas que me desculpem, mas alguns casos é assim. O que é, meu amigo? Estou com dor de cabeça. Tome esse remédio,
faz esse exame e me traz depois, daqui 15 dias. Isso não é uma consulta. Então, por exemplo, dar uma medicação para um hipertenso, quando ele começa a tomar o remédio, ou para um diabético descompensado, ele fica mal, Mauro. Ele começa a ter sudorese, ele pensa, pô, eu fiquei bobo agora, eu estava tão esperto. E o médico tem a obrigação de avisá-lo. Ó, até o senhor equilibrar, o senhor vai sentir algumas coisas que vai dar a impressão que o senhor está piorando. Por quê? Porque o sujeito que não tem saúde geral, Mauro, não tem saúde mental, não tem saúde sexual. Então não adianta eu pegar um sujeito com 300 de glicemia que queima os vasos. O Aônio está rindo, mas é a mesma coisa que você pegar o teu carro, botar gasolina de avião nele. Você vai fundir o motor. Então a glicose acima da média, ela vai começar a queimar a célula, né? Do cérebro, do olho, do rim e do pênis. Então o sujeito vai começar a ter problemas nesse sentido e precisa equilibrar, precisa estar com essas patologias crônicas equilibradas, dosadas. Então nós temos inclusive nutricionistas lá na própria clínica que dão uma orientação alimentar para esse paciente, para que ele possa, não só com a medicação, como todos falaram aqui, mas também com cuidados, com mudança de hábitos, atingir o seu objetivo, que é voltar a ter uma vida sexual, o quê? Prazerosa e agradável, com a sua companheira, com o seu companheiro, como queira. Os números da disfunção erétil no Brasil, quantos homens? Absolutamente impressionante. Acima de 40 anos, 60% da população masculina tem ou terá um determinado grau de disfunção erétil. E se você falar também, juntar aí ejaculação precoce, são 45%. Ejaculação precoce primária já é outra coisa. Ela já é uma coisa que vem mais da hereditariedade e tudo. Então, você tem meninos de 18 anos que procuram clínicas como a nossa para fazer tratamento de ejaculação precoce, porque ele já está desesperado que não consegue ter uma relação saudável e agradável. E uma reclamação que vai bater no seu consultório, não é, doutor Alessandro, por parte das mulheres. Não tenha dúvida. Sem dúvida nenhuma. A queixa sexual das mulheres é bastante frequente. E essa avaliação que o Roncati falou é fundamental. Hoje tem uma febre nos consultórios ginecológicos da mulher que quer testosterona, né? Então ela não chega no consultório com a queixa sexual, ela chega falando, eu quero usar testosterona. E é o que eu disse antes, a testosterona pode ter ótimos resultados na libido, para quem precisa. Exatamente. Nas queixas sexuais femininas, a maioria das vezes não está relacionado com o uso de testosterona, né? E uma coisa até que eu queria perguntar para o Roncati é em relação à parceira, né? Porque a gente vê que quando a mulher chega com queixa sexual, a maior parte das vezes está relacionado ao relacionamento. Acredito que talvez para as disfunções sexuais masculinas seja a mesma coisa. Não tenha dúvida. Eu costumo até dizer que o médico, e eu não vou me ater a uma área só, e não vou me ater também ao médico só, em homenagem a você, porque eu acho que nós todos aqui, além de tratarmos, ou cirurgicamente, ou medicamentosamente, nós somos educadores. Alessandro, eu vou te dizer uma coisa, a maioria dos homens que vão à nossa clínica são conduzidos pelas companheiras, ou companheiros, né? Porque temos bastante homossexuais. Então, veja só, isso é significativo, né? Algumas mulheres estão sentindo, alguma coisa está acontecendo na minha relação, e acho que ela vai vendo, e fala, o problema está com ele. E é muito difícil, numa sociedade machista, para o sujeito admitir, o problema é comigo. É difícil até marcar consulta, né? É difícil até marcar consulta. Ela que marca, às vezes, né? Ela que marca e às vezes vai junto. Eu acho até que 2%, Mauro, dos homens desses 60% que eu falei, só 2% é que vão nas clínicas. O resto fica tomando cerveja e falando mentira para os amigos, né? Vai pescar e vai contar mentira também. Doutora Aônio, pergunta do nosso público, a Flávia da Pompeia, quer saber por que temos tantos... Nossa, essa é uma pergunta que eu sempre quis saber. Por que temos tantos modelos de escova de dente diferentes? Como escolher a ideal, né? Eu falo, essa aqui não serve, essa aqui não serve. Se não serve, por que foi fabricado, então? A disputa das empresas é muito grande, mas o que eu sempre passo é escovas de cabeça pequena e cerdas extra macias. Então tem hoje várias marcas comerciais, acho que todas,
eles contemplam essas escovas de cabeça pequena e cerdas extra macias. Lembrando que o tempo de duração de uma escova de dente médio é de 60 dias. Ela foi feita durante 60 dias, depois ela pega e se esgarça toda. Algumas duram um pouquinho mais, outras duram um pouquinho menos, mas com relação às marcas são muito boas, né? Eu oriento também, porque não adianta você investir também, tem escovas que custam muito caro, e eu acho que não é interessante, porque você tem que trocar essa escova dental de tempos em tempos e fazer uma asepsia toda vez que você a utiliza. Então, escovou os dentes, tem que lavar a escova de dentes, secá-la e passar álcool 70, molhar ela com álcool 70 e guardar no armário por um protetor. E sempre que utilizar o vaso sanitário e acionar a descarga... Eu vou entrar nessa pergunta agora. Tem que ser com a tampa baixada, né? Então, isso é importante. Toda vez que utilizar, fazer a asepsia da escova e trocar pelo menos, e você vai ver o tempo médio. Tem pessoas que usam uma força muito grande, em um mês ela já acabou com a escova. Tem pessoas que dura 3 meses. Então, essa pessoa que está 3 meses é sinal que não está escovando direito. A força está muito pouca. Então, basicamente é isso. Numa condição de uso normal, qual é a periodicidade para substituição da escova? De 2 em 2 meses. Precisamente 59 dias que fizeram o trabalho. Ou seja, 28 mais 28. 59. 28 não, 29. 59 dias, 62 meses, troca de escova. Mas olha, até o álcool 70 é complicado, porque o que vende por aí é o álcool 46. E esse não tem uma função de asepsia muito grande, mas a gente consegue o álcool 70, creio que em cirúrgicas, né? Depósitos de materiais de construção, acho que de produtos de limpeza, a gente consegue, que eu compro de caixa para o consultório, né? Doutor Pedro, a Gisele do Butantan pergunta quais são os primeiros sintomas de um câncer do aparelho digestivo. Bom, existem alguns sintomas que a gente chama de alerta, principalmente, tem que imaginar que o aparelho digestivo ele é muito extenso, né? Ele vai da boca até o ânus, então os sintomas variam conforme a localização do câncer. Mas falando em câncer gástrico, em câncer do esôfago e estômago, que é o que tem muito sido falado na mídia por conta do nosso prefeito, né, os tumores do aparelho digestivo, principalmente focados nessa região, eles cursam geralmente com dor abdominal, perda de peso, dificuldade para engolir o alimento, principalmente seriam esses, né, uma fraqueza muito importante, e é importante a gente diferenciar essas dores daquela dor de estômago aguda, provocada por um exagero na alimentação, geralmente na época de Natal, geralmente dores eventuais de até 2 semanas a gente observa, mas se é uma dor que dura mais de 2 semanas, já vem com esses sintomas, às vezes náuseas, vômitos, que persistem, aí sim eu acho que é a hora de procurar o especialista. E tem situações de câncer do aparelho digestivo assintomático, né? Totalmente, o caso do prefeito era um deles, foi um achado, né, por conta de uma manifestação totalmente, que nós chamamos de paraneoplásica, ou seja, paralela à situação do câncer, em que abriu ali uma investigação e daí se achou. Né? Então, dependendo do local onde esse tumor se manifesta, ele pode se manifestar numa fase muito tardia, isso é muito ruim. Por isso é super importante a questão do acompanhamento, da prevenção, né? A partir de uma certa idade, fazer os exames de rotina que são preconizados, justamente para tentar investigar isso e detectar numa fase mais precoce. Doutor Roncati, a Andréia de Taboão da Serra pergunta se há uma idade limite para uma mulher se submeter a uma cirurgia plástica. Sem dúvida nenhuma que há, não é? Essa idade limite ela vai depender do estado físico, vai depender da qualidade de vida dessa mulher, porque nós temos hoje pessoas que são consideradas idosas e que têm uma saúde de ferro. Eu recentemente, Mauro, operei uma senhora de 90 anos que queria rejuvenescer. E eu perguntei a ela, por que a senhora veio operar agora? Ela disse, porque o meu marido morreu tem 2 anos e ele não me deixava fazer a cirurgia de jeito nenhum.
Então eu mandei para um colega meu clínico para fazer os pré-operatórios, Alessandro, e falei, ó, por favor, ache alguma coisa nessa senhora que me impeça de operá-la. E ele me devolveu depois de um mês e disse, olha, ela está com uma saúde melhor do que nós dois juntos, opere-a. E nós operamos e correu tudo muito bem. Então, vai depender desses fatores, né? Claro que o cirurgião tem que avaliar isso muito bem antes de decidir se operar. E o falecido marido ficou aplaudindo lá de cima. Muito provavelmente que ela ficou bem bonitinha. Ela é uma mulher pequena, magrinha, ficou bem agradável o rosto dela. Doutor Alessandro, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se a reposição hormonal pode aumentar os riscos de câncer de mama ou de problemas cardíacos. Nós sabemos que esse é um tema bastante polêmico, né? E a reposição hormonal, acredito que a pergunta se refira principalmente à pós-menopausa, né? Ela, como tudo, ela, quando bem indicada, é excelente. O que aconteceu é que até 20 anos atrás, a gente dava hormônio para todo mundo na menopausa. Entrava no consultório, não menstruava mais, tinha mais de 50 anos, era igual a tomar hormônio. Aí veio um grande estudo internacional, da WH, em 2002, que trouxe dados alarmantes em relação ao uso de hormônio e câncer de mama. E esse estudo já foi debruçado, e hoje, praticamente 20 anos depois, existem várias já interpretações desse estudo. Então, hoje, a gente tranquilamente consegue dar hormônio para as pacientes que não apresentam risco para câncer de mama, e o principal deles é o fator familiar, né, ter um parente direto, mãe, irmã que teve câncer de mama, e a gente só está dando hormônio para quem tem sintomas, então são aquelas mulheres que principalmente têm os calores, secura vaginal, irritabilidade, depressão na pós-menopausa, ou aquelas que têm comprometimento ósseo, porque a queda do estrogênio na pós-menopausa diminui a espessura dos ossos e podendo levar a uma osteoporose eventualmente. Então, para essas mulheres, a gente indica a reposição hormonal. Doutor Alessandro Neves, o senhor está com a palavra, sua despedida, os seus canais, seus contatos. Eu queria agradecer imensamente o convite, a participação, de participar de um programa que tem essa importância, com colegas aqui, com conhecimentos assim bastante grandes, e deixar uma mensagem que os responsáveis pela nossa saúde somos nós mesmos, né? Primeiro precisamos querer nos ajudar para que alguém possa nos ajudar. Então, se a gente tiver isso em mente, independente da situação de dificuldade que a gente apresente, a gente pode tentar ajudar quem quer ser ajudado, né? E maiores informações sobre ginecologia, obstetrícia, eu recomendo o nosso site, que é o dralessandroneves.com. Agradeço imensamente aqui a participação. Doutor Roncato, sua palavra final e seus canais, seus contatos. Bom, eu gostei muito de participar dessa mesa também, foi muito produtiva, muito agradável e muito boa para mim. Quero lembrar que escova dental e apetite sexual não são eternos, viu? Não se esqueçam disso. Então precisa, de repente, dar um upgrade, né? E o canal é o seguinte, é Clínica Man, né? Você vai encontrar aí nas redes sociais e tudo, e se achar que tem algum problema que nós possamos ajudá-lo, que você queira se ajudar, meu amigo, procure-nos, estaremos à sua disposição. Doutor Alessandro, que a gente estava falando aqui de relacionamento e tudo, mas dralessandroneves.com.br, esse DR é de doutor, não é de discutir relação. Não. É DR de doutor alessandroneves.com só. .com, não tem o BR. E aí pode ir lá para a gente ajudar a discutir a relação em casa. Aí sim. Também. Sem dúvida nenhuma. Doutora Oni, sua palavra final e seus contatos, seus canais. Sorrir faz bem. Esse é minha dica para todos. Isso a gente fez bastante aqui. Isso é importante. E deixo meus canais, que é o site aonivieira.com.br, no Facebook, Dr. Aônio Vieira, e no Instagram, Dr._Aônio Vieira, que tem as apresentações, inclusive o programa de hoje vai estar depois no site, que a gente vai colocar o link, né? Então, todas as apresentações minhas estão lá. E um Feliz Natal para todos os ouvintes, para os telespectadores, e um 2020 com muita saúde e muitos sorrisos. A frase que o dentista mais gosta é sorrir. Você está sendo filmado, né? Essa Doutor Pedro, palavra final e seus contatos.
Bom, obrigado pela oportunidade. Realmente, acho que a discussão foi muito boa, muito proveitosa, de uma forma geral. E os meus contatos, o site é o www.dr, né, de doutor, não, embora a gente discuta muito a relação quando se fala em obesidade, mas é dr Pedro Paulo Caravato, com 2ts.com.br. Muito obrigado, minha gente, pela presença de todos. Foi um prazer, foi uma honra, em nome que fala, doutora Aone Genículo Vieira, cirurgião dentista, doutor Alessandro Neves, ginecologista e obstetra, doutor Pedro Carajão, do aparelho digestivo, e o doutor Cláudio Rocati, cirurgião plástico. Na mesa de som hoje, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, nosso diretor de jornalismo Fausto Camunha, e do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência. Tchau. Até amanhã.